Você ainda... Me acabava. Mas e aí, cara? Eu sinto falta da gente realmente ter essas reformas que a gente precisa ter. Por que, que a Câmara não A reforma política, você estava tantas- perguntando assim, como é que faz? Você está falando da política ou das outras? Cara, de todas, Todas. assim, por que o Congresso... Porque, ó, deixando o executivo de lado, Bolsonaro é um merda, ok, foda-se. Mas Concordo. O Congresso, ele tem um protagonismo dele próprio e ele é uma instituição altamente poderosa e importante. Ô, Monarca, eu vou te falar um negócio. Vocês já foram a Brasília, não? Não. Não. Tá. Se um dia vocês forem a Brasília, né, é muito interessante, porque mas vocês lembram das imagens lá da esplanada dos ministérios, que toda hora passa na televisão, já viram a valer. Vem aquela quantidade de ministério assim, enfileirada, né? E no centro da esplanada dos ministérios, o que está? Qual é o prédio que está? Vocês lembram ou não? Qual que é? Qual é o prédio que está lá, digamos, no lugar principal? Qual que é? Congresso. É o Congresso. É o Congresso. É o Congresso. Mas olha, você tá sacaneando, mas olha... Eu lembro muito bem dessa cena aí, eu lembro o Capitão Nascimento falando. Exato, pô. O sistema é foda. Exatamente. E aí voando assim, bagulho, o caralho, o sistema é foda. Mas olha, por que eu acho que o Lúcio Costa e o Niemeyer colocaram o Congresso ali? Porque, pensa bem, o natural ali seria estar o Palácio do Planalto. Por que aqueles ministros todos foram escolhidos por quem? Pelo presidente da República. Ou seja, o prédio que devia estar ali no centro, a princípio deveria ser o Poder Executivo. Mas não é. Não só não está ali, está num lugar menor, mais escondido, como o Supremo também. Menor, mais escondido, mais baixo, é o prédio mais alto. Por quê? Porque o Congresso é o poder mais representativo que tem. É. Está todo mundo representado ali. No Palácio Planalto não está todo mundo representado. A maioria está representada. Porque a maioria elegeu o presidente. No Congresso não, meu amigo. No Congresso, 97% dos votos viram alguém no Congresso. Isso é um número de cientista político, eles pesquisam isso. Já no Palácio do Planalto tem alguém que teve no máximo 60 e poucos por cento dos votos. O Bolsonaro teve 55%. Os que mais tiveram 60%, 61%. 40% não votou em quem está ali. Então, o Congresso, você tem razão, o Congresso tem um papel na democracia muito maior do que o que ele exerce. Ele pode fazer muito mais. As reformas... Ele tem que fazer. Tem que fazer, não precisam vir do Executivo. O Congresso pode ser protagonista. A reforma tributária não depende do Executivo. Não precisa, porque tem coisas, por exemplo, que para você mexer, depende do Executivo. Por exemplo, aumentar o salário de professor federal. O Congresso não pode aumentar. Porque tem uma regra na Constituição que diz: quem propõe aumento de salário de servidor do Executivo é o Executivo. Então, como o professor ele trabalha numa universidade federal, que é ligada ao Ministério da Educação, que é do Poder Executivo, eu não posso chegar lá, não, vamos dobrar aqui o salário do professor universitário, ainda que eu acho que mereça, mas eu não posso propor. Agora, reforma tributária, a gente pode propor e fazer. Reforma administrativa, a gente pode propor e fazer. Reforma política, a gente pode propor e fazer. Então, essas reformas não dependem do Poder Executivo. O Congresso deveria, mas o Congresso fica meio que esperando. Tem uma visão errada aqui no Brasil de que o Poder Executivo está acima dos outros. Não está. São 3 poderes equivalentes, cada um com a sua função. Um faz a lei, o outro executa a lei. O Poder Executivo ele serve para fazer a lei ser cumprida. Então, se a gente diz as pessoas têm direito a ter escola em tempo integral, não sei o quê, o Poder Executivo vai fazer o quê? Vai ter que garantir que exista escola em tempo integral. Mas não seria um sonho fudido se isso acontecesse? Acho que seria, porque eu seria como cidadão, sinto o Congresso totalmente omisso. Sempre senti. Eu sinto assim, tipo... Mano, parece que eles não querem fazer as paradas. É o que eu penso. Sim. Não querem fazer pra que o governo seja ruim, pra que ele perca. Porque a gente tem que fazer essas paradas. A gente fica anos e anos esperando. Por que a gente já tem 2 anos? Eu sei que... Sim. 2 anos já podia ter rolado todas essas reformas, que é o que tá travando o Brasil de verdade. A gente fica discutindo quem tá no cargo, essas políticas, esse lado mais do corrida de cavalos da política, a gente fica discutindo muito isso. Mas as coisas que vão mudar a vida das pessoas mesmos são essas reformas estruturantes, porque o que fode o brasileiro é o sistema que tá com umas regras totalmente toscas e ultrapassadas. Eu acho que você tem razão, acho que tem 2 coisas aí. Assim. Uma delas, eu acho que você está certíssimo de dizer assim, o que estrutura é o que se decide no Congresso, né? E muita gente não dá importância para quem vai votar para deputado, mas pensa bem, cara. Quando você vai se aposentar? Ou se você pode se aposentar ou não? Ou quanto você vai ganhar de aposentadoria? Quem é que decide? É o Congresso. São os deputados e senadores.
O que acontece se algum parente seu morrer e deixar uma herança? Vai para quem? Quem é que decide para quem vai? É o Congresso, são as leis de sucessão. Quanto tempo... Quais são os direitos que eu tenho se eu trabalhar? Eu tenho direito a férias ou não? A 13º? E se eu não tiver carteira assinada, o que eu tenho de direito? É o Congresso. Então, a vida da gente, ela está toda cortada, toda entremeada por decisões que o Congresso toma que afetam a vida da gente. Então, o Congresso pode muito, mas ele tem feito muito pouco. E você tem razão nisso. Agora, por outro lado... mas então nada. Se a vida está ruim, o Poder Executivo não é tão culpado. Não é bem assim também. Por que não é bem assim? Não digo que o Poder Executivo... Eu sei que você não diz, mas é política econômica, por exemplo. Né? Redução ou aumento de imposto de importação ou de exportação, definir as prioridades, onde que o país vai botar dinheiro, isso passa pelo Congresso, até passa. Mas o Poder Executivo acaba tendo um peso muito grande nisso. Então, se o Poder Executivo não faz a parte dele, a vida da gente piora muito. A economia está piorando, isso tem problema de política econômica. O Congresso poderia ajudar, mas é mais responsabilidade do Executivo. Então, é uma combinação das duas coisas. Agora, eu estou de acordo que o Congresso tem que deixar de ser omisso e ficar esperando que seja feito tudo pelo Executivo. Não tem. Sim. Não tem que esperar. Pode fazer. Seria muito foda. Imagina se, a oposição começa a passar várias pautas que o Brasil todo quer. Isso não ia fortalecer a oposição pra caralho? Não, fortalece todo mundo. E quando valoriza o parlamento, valoriza todo mundo que está lá, seja de oposição ou do governo. É verdade, é verdade. Agora, reforma tributária. Por que é difícil? Aí entram também os interesses, né, Monark? Vamos pegar o exemplo da reforma tributária. O que é fazer a reforma tributária? É definir quem vai pagar mais imposto e menos imposto. Então, você imagina a quantidade de briga que tem nisso. Porque ninguém quer pagar mais imposto. E todo mundo quer pagar menos imposto. Mas será que a discussão correta não é de onde eu recebo os impostos? Porque o imposto sobre consumo é um crime. Eu concordo com você. O que deveria ser feito nessa reforma tributária? Né? Primeiro, assim, o que os países desenvolvidos, todos capitalistas, como é que eles tributam? Eles tributam, sobretudo, renda e patrimônio. Então, se você ganha muito ou se você é muito rico, você paga mais. Faz sentido, né? Claro. Eu odeio pagar imposto, veja bem. Sim, claro, mas ninguém faz gosta. Sentido. Mas é a forma mais lógica e melhor para a economia de pagar. O que eles não tributam ou tributam menos? O consumo, a produção e a folha salarial. Que é o que faz a porra toda andar, né? É isso. Então, assim, tributar o consumo, por que você cobrar o ICMS, que é o que a gente paga aqui no Brasil, mesmo sem ver? Né, o cara vai fazer um lanche, né? E aí ele paga lá uma parcela de ICMS. Por que é ruim esse imposto? Porque o cara riquíssimo vai pagar o e mesmo o cara imposto paupérrimo, que o pobre. os dois vão pagar o mesmo imposto para fazer aquele mesmo lanche. Você vai dizer, mas eles não fazem o mesmo lanche. É verdade. Mas se fizessem, pagariam o mesmo imposto, o que é injusto. Já se você for tributar na renda e no patrimônio, quem ganha muito paga muito. Quem ganha menos paga menos. É isso que tem que fazer. A proposta não faz isso. A proposta que está em votação atual lá, que é do governo. O que ela faz exatamente? A proposta, ela faz assim, ela cria uma tributação de lucros e dividendos, o que é correto. O que é tributar lucro e dividendo? Tirei o dinheiro da minha empresa para botar no meu bolso. Pronto, tá certo. Corretíssimo. Tá certo. Agora, você não pode cobrar lucro e dividendo igual de quem tira 20 mil reais da empresa do que quem tira 8 milhões. É verdade também. Você não pode ter o mesmo percentual para todo mundo, 20%. Não sei, é que não é opinião Sim, minha. claro. É que no caso da empresa, tipo, a visão do empresário que tira muito lucro, não importa se é pequeno, é que tem muitos pequenos empresários, né? Esse é o ponto, assim, o que eu acho? Não, seria muito legal se O tivesse... cara precisa daquela porra ali para ele comer. É, tipo, R$500 mil por ano. Vamos fazer uma progressividade, entendeu? Olha, se você tirar até tanto, você paga, digamos, 10%. Se você tirar de tanto a tanto, 12%. Melhor assim, é melhor Por assim. exemplo, essa é uma das coisas que a gente ia levar para o Paulo Guedes e que a gente defende. Chama progressividade na tributação de lucros e dividendos. Então, a gente concorda de tributar lucros e dividendos, mas não botar a mesma taxa para todo mundo. Legal. Né? Eu acho que é correto, por exemplo, reduzir a tributação no imposto de renda, digamos assim, e equilibrar isso com o da pessoa jurídica. Né? O governo está propondo fazer uma mudança em tributação de pessoa jurídica, você tributa o lucro e dividendo e aí você vai reduzir da pessoa física se você já tributou
no lucro de dividendo. Então, fazer um equilíbrio entre essas duas alíquotas, ou seja, fazer justiça, é correto, né? Para você não incentivar que as pessoas vão para... O que acontece hoje no Brasil? Você paga como pessoa física muito mais do que você paga como pessoa jurídica. Daí tu vira PJ. Aí você vira PJ. Tá errado. O que seria o correto? Você tanto fazer para você ser PJ ou pessoa física que você pagaria a mesma coisa. Aí você para com essa fraude que é todo mundo abrir um monte de PJ. A pejotização da parada. pejotização, né? Faz todo sentido essa parada. Então, são as...